Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de termoquímica. Hoje é a terceira aula da nossa sequência de como calcular ΔH. Então nós já vimos nas aulas anteriores como utilizar a entalpia de formação e também como usar a energia de ligação. E a aula de hoje vai ser sobre lei de Hess. Nós já vimos que nós podemos calcular o ΔH, que é a variação de entalpia de uma equação, de três formas, para poder classificar ela como endotérmica ou exotérmica. A primeira é pela entalpia de formação ou entalpia padrão de cada substância. Nós vamos ter que usar a fórmula HP menos HR. Aqui nós teremos apenas uma equação química que tem que estar devidamente montada e balanceada. A segunda opção é através da energia de ligação, em que nós vamos fazer a somatória das ligações quebradas com as ligações formadas. Lembrando que ligações quebradas recebem o sinal de mais e ligações formadas recebem o sinal de menos. Aqui nós também teremos apenas uma equação química e o único detalhe é que teremos que escrever as ligações covalentes presentes nas moléculas. Por último, é o objeto de estudo da aula de hoje, que é a lei de Hess, onde nós faremos a somatória de ΔH. E aí nós teremos mais de uma equação química. Então nós poderemos ter duas equações ou mais. E a partir dessas reações que vão ter ΔHs conhecidos, é que nós vamos aplicar o princípio de Hess. Tudo surgiu com o químico suíço German Henry Hess, que viveu de 1802 a 1850. Ele fez uma lei onde permitia o cálculo da variação de entalpia de uma transformação química a partir da soma algébrica do ΔH de reações intermediárias, que tinham os ΔHs conhecidos. Então ele percebeu que o que importava para a reação química era apenas o estado final inicial dos reagentes e o estado final dos produtos. As etapas intermediárias não interferiam. Então o que significa isso? Que nós vamos utilizar reações com ΔHs conhecidos, vamos mexer com essas equações e depois faremos a somatória do ΔH das reações para encontrar o ΔH da equação final. Para que isso aconteça, nós temos que seguir alguns passos para não dar erro. O primeiro é escrever a equação química principal, que é aquela que eu quero descobrir o ΔH, de forma completa e balanceada. Segundo, analisar as equações intermediárias que são apresentadas no enunciado, que tem ΔH conhecido, e verificar quais delas possuem substâncias que aparecem na equação principal. Então, nem sempre eu vou ter várias equações e vou ter que usar todas. Então, nós vamos ver quais são as que apresentam as substâncias da equação principal. E o terceiro passo é que tudo que for feito com a nossa equação deverá ser feito com o nosso ΔH. Então, se nós invertermos a equação química, nós vamos inverter o sinal do ΔH. Se eu multiplicar a minha equação por 2, eu vou multiplicar o ΔH por 2. Se eu dividir a equação, o ΔH será dividido também pelo mesmo valor. Então, tudo que se faz com a equação, faz com o ΔH. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui, dadas as equações, nós temos a equação número 1, que é a equação de formação do dióxido de carbono, a equação número 2, que é a equação de formação do etanol, que é o C2H5OH, e a equação número 3, que é a equação de formação da água. Das três equações, nós conhecemos o valor de ΔH. São todas reações exotérmicas. Nós queremos calcular a quantidade de calor na combustão de 1 mol de álcool etílico líquido, fórmula C2H5OH. Então, percebam que a nossa pergunta é a combustão da reação do álcool etílico. Então, nós não temos essa equação feita. Então, o primeiro passo é escrever essa equação. Como trata-se de uma reação de combustão, então nós vamos pegar o álcool, adicionar o comburente, que é o O2, e toda a queima que tem combustível com carbono e hidrogênio libera CO2 e água. Então, aqui nós temos a equação química montada e balanceada. A partir dessa equação principal é que nós vamos mexer nas equações anteriores. Então, vamos fazer passo a passo. Vamos pensar primeiro apenas na equação número 1. A equação número 1, a substância que aparece nela, que aparece na equação final, é o CO2. Em termos de posição, está correto, o CO2 está no produto. Então, nós não temos que inverter a equação. Mas, em termos de quantidade, não está correto. Na equação final, nós temos que ter 2 mols de CO2. E aqui nós temos apenas 1 mol.
Então, a primeira equação vai ter que ser multiplicada totalmente por 2. Então, os novos números vão aparecer aqui, ó. 2 mols de grafite, 2 mols de O2, 2 mols de CO2. E o nosso ΔH, que era 94,1, passa a ser menos 182,2, porque foi multiplicado por 2. Agora vamos ver a segunda equação. Da segunda equação, a substância que aparece nela, que aparece na equação final, é o etanol, C2H5OH. Observem que na nossa equação, o C2H5OH está no produto. E na equação principal, que eu quero achar o ΔH, ele tem que estar no reagente. Então, nós vamos ter que inverter a nossa equação inteira. Ou seja, o que era produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Então, aí o etanol passa a vir no reagente e os nossos produtos vão ser o grafite, o H2 e o O2. O nosso ΔH, que era negativo, agora então será invertido e será positivo. Em termos de quantidade, não temos que multiplicar nem dividir, porque nós temos 1 mol em ambas reações. Então, está correto. Às vezes, vão ter equações que é necessário inverter e multiplicar ao mesmo tempo. A terceira equação que aparece aqui, que é a equação da água. A substância que aparece que nós precisamos é justamente a água. Ela está na posição correta, porque na equação principal ela está no produto, porém a quantidade não é igual. Nós temos apenas 1 mol na equação e eu preciso de 3. Então, a nossa equação vai ter que ser multiplicada inteira por 3. Então, nós ficaremos com 3 mols de H2, meio vezes 3 serão 3 mols e meio de O2, 3 meios de O2, desculpa, e 3 mols de água. O nosso ΔH, que era menos 68,3, multiplicando por 3, vai dar menos 204,9. Agora vamos finalizar o nosso exercício. Então, nós temos a equação principal e aqui estão as equações reorganizadas. O que vai acontecer? Nós vamos ver que tem substâncias que aparecem nas equações organizadas que não estão na equação final, como é o caso, por exemplo, do carbono grafite. Ele não aparece na equação principal, então ele tem que sumir. Regra: o que estiver de lado contrário, então uma substância está no reagente e a outra no produto, nós vamos fazer uma subtração. E se for valores iguais, elas vão se anular. Então, por exemplo, nesse caso, o grafite vai cair fora. 2 mols de grafite no reagente, 2 mols de grafite no produto. Outra substância que vai cair fora também é o hidrogênio. Nós temos 3H2 aqui no produto e 3H2 aqui no reagente, ele não aparece na equação final. Então, nós vamos também eliminar. O CO2 aparece, então continua. Agora, nós temos o O2. Observem que nós temos O2 no reagente, 2 mols numa equação e 1,5 mols na outra. E nós temos meio mol de O2 no produto. Então, o que nós fazemos? Quando está do mesmo lado que é o reagente, nós vamos somar. Então, 2 mais 1,5 dá 3,5. E aí, vamos subtrair com o meio que está aqui no nosso produto. Então, 3,5 menos meio vai sobrar 3. Onde que vai sobrar o 3? No reagente, que é onde nós tínhamos mais, que é justamente a quantidade que nós precisamos. Então, se a gente observar, só vão sobrar as substâncias que a gente precisa. Então, o carbono grafite vai embora, o hidrogênio vai embora, esse oxigênio vai embora e no reagente só sobram 3. Então, nós teremos o álcool, os 3 mols de O2, os 2 mols de CO2 e os 3 mols de água, que é tudo que aparece aqui na nossa equação principal. Agora é só fazermos a somatória dos ΔHs. Menos 188,2, mais 66,2, menos 204,9. Respeitando a regra de sinal de acordo com a matemática. Então, podemos somar primeiro os números negativos e manter o sinal de menos, e depois subtrair o número positivo, e o resultado final será negativo. Então, o nosso ΔH vai ser menos 326,9 quilocalorias. O que indica que essa equação é uma equação exotérmica, porque o ΔH é menor que zero, portanto, libera calor. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido.
Bons estudos e até a próxima!